esse problema, essa nebulosidade, pode estar ligado ao método avaliativo, porque você estuda, a gente sempre estudou para determinado fim, passar no vestibular. Então, Exatamente. esse limiar é tênue das pessoas entenderem até que ponto a contemporânea não atrapalha, né, o filho a passar no vestibular, por exemplo. Exatamente. Eu acho que a gente precisa ter muita clareza que a escola, dentro do seu papel social, porque ela exerce um papel social e ela nunca pode deixar de exercer esse papel social. Dentro de uma lógica da perspectiva nos estudos sociais, a escola é o movimento, é o primeiro movimento de socialização mais importante para o indivíduo, porque o primeiro é a família, né? No caso, aquele núcleo, só que é um núcleo muito restrito. Então, a escola, ela é a primeira instituição onde a criança vai ter essa relação e conhecer de fato o mundo. E aí, nesse sentido, a questão da avaliação, ela é muito importante, porque a escola precisa recuperar o seu papel social de formar pessoas, cidadãs que são preparadas para o mundo e tratar o vestibular como um meio e não como fim. E a grande questão é que a gente trata o vestibular como fim. Eu preparo para quê? Para o vestibular. Depois do vestibular, não é mais comigo o problema. E aí, o que que a gente tem? A gente tem como você colocou no começo, uma crise de ansiedade generalizada, Brasil ocupando o primeiro lugar do ranking, a gente tem uma evasão enorme do ensino superior. Hoje o Brasil atinge também essa evasão, um dos primeiros rankings assim do topo dessa evasão. A gente no painel de 2024 chega a quase 60% de evasão no ensino superior, juntando ensino presencial e ensino à distância. E tem diversos fatores que envolvem isso, mas de fatores também, não só financeiros, mas que envolvem eu não saber. Eu cheguei no vestibular, mas eu realmente não sei o que eu quero da vida. Júlia, Então, levando em consideração toda a complexidade, né, desse mundo que a gente está vivendo, na sua opinião, assim, qual deveria ser o papel primordial da educação hoje? o papel primordial da educação é guiar o estudante, né, uma criança e um adolescente, numa jornada de autoconhecimento e que esse autoconhecimento ele tem que englobar alguns pilares. Um autoconhecimento cognitivo, ou seja, a gente tem que ter muita clareza que aqui a gente não pode excluir o papel da escola da formação cognitiva. O que é a formação cognitiva e a formação de conhecimento? Sim, a escola tem que ser o lugar de saberes. A escola tem que ser o lugar da matemática, a escola tem que ser o lugar do português, da geografia. A escola precisa ser esse lugar do currículo. Mas a escola também precisa assumir o papel, porque nada está separado do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento social, do desenvolvimento biológico, porque eu tenho que entender uma perspectiva desenvolvimentista daquele indivíduo. Eu tenho que entender que marcos biológicos acontecem com ele, porque lá na adolescência você tem uma produção de hormônios totalmente, e isso impacta diretamente em qualquer outro aprendizado. Então, se eu não me responsabilizo, se eu não entendo como isso acontece, eu estou impactando nessa formação. Então, a escola ela precisa entender que o papel dela, o papel da educação, é sim assumir esse marco de desenvolvimento cognitivo, principalmente, mas que esse desenvolvimento cognitivo não acontece se você não olhar para todos os outros campos.